boa tarde. Eu sou Inês Calado, editora do portal INE10. Estamos aqui com Resenha Política Extra. Hoje não é sexta-feira, vocês bem sabem, é quarta-feira, dia 15 de março. Mas hoje nós estamos aqui com o secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Márcio Stefani. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Inês. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Jamildo. Boa tarde, os que nos acompanham em casa. E com os meus colegas de sempre aqui de bancada, Jamildo Melo e Giovanni Santos. Olá. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto. Ontem a gente deu no finalzinho do dia, né? Acho que à noite já trouxemos aí uma boa notícia para o Estado, a liberação do BNDES de 600 milhões. E aí uma das coisas é que não é para as obras que estão em andamento, não é isso, secretário? Eu queria que você explicasse de onde vem a gente já sabe, do BNDES, mas qual é o principal objetivo desse valor, né? Em tempos de crise é uma boa notícia que a gente traz para o Estado. Isso aí, Inês. Uma boa notícia para o Estado, uma boa notícia que foi trabalhada de muito tempo, né? O governador Paulo Câmara liderou um grande ajuste fiscal no Estado de Pernambuco. É importante dizer que para que você tome um financiamento é preciso que o Tesouro Nacional, né, ligado ao Ministério da Fazenda, aprove as contas do Estado. Então, desde 2013, desde quando o então governador Eduardo Campos saiu da base de apoio da presidente Dilma, Pernambuco não conseguia realizar novas operações. Então, dado o trabalho bem feito pelo governador Paulo Câmara, o que a gente pode dizer um dos maiores ajustes fiscais do Brasil, nós conseguimos a liberação que o Tesouro autorizasse a tomada de 600 milhões de reais. Foram apenas 12 estados. E o maior volume de recursos... 12 estados. Principalmente estados do Nordeste, acho a exceção de Alagoas, né, alguns estados do Norte, são estados menos endividados. Então, foi aberto e o maior volume, o maior montante que é possível tomar é de 600 milhões. E Pernambuco entrou, digamos, no teto. Então, no dia de ontem, o governador Paulo Câmara iniciou, já havia uma conversa técnica, ele conversou com a presidente do BNDES, a Maria Silvia Bastos, e foi apresentado um cardápio de opções de obras que nós possamos investir. O governador, Inês, e aqueles que nos veem em casa, o governador tomou uma atitude que eu entendo responsável, que é peculiar da personalidade dele. Ele disse: eu não vou começar nada novo, enquanto há obras que são necessárias concluir. Tem a história da marca. A marca do governador Paulo Câmara é a marca da responsabilidade. Então ele disse: vamos terminar obras. E quais seriam essas obras? Pernambuco vive um dos maiores períodos de seca. Há 6 anos nós vivemos uma seca. Então o governador, mesmo já tendo investido algo em torno de 800 milhões nesses 2 primeiros anos de governo, vai destinar mais recursos para a adutora do Agreste, para a barragem de Igarapeba, para a barragem de Gatos. Cerro Azul também, né? Cerro Azul seria a adutora. Cerro Azul, é bom lembrar, a gente construiu para conter as enchentes, aquelas grandes enchentes que aconteceram tanto em 2010 como em 2011. E, vamos dizer, a gente acumula água, aquela água está ali. Não pode deixar muito cheia a barragem, porque se tiver uma enxurrada, passaria. Então a gente contém um pouco de água, e essa água, enquanto a água do São Francisco não chegar, a gente leva, digamos, a água na contramão, a água do Agreste, quer dizer, da mata para o Agreste. Então seria uma adutora nova. Também temos um grande problema em Pernambuco, um problema que é comum ao Brasil, mas é o problema da lotação dos presídios, né? Então hoje nós temos em construção um complexo em Araçoiaba, e este complexo é preciso fazer uma contrapartida. Existe dinheiro federal, então nós pegaremos parte desse financiamento e pretendemos fazer um aporte para que esse presídio fique pronto mais rápido e que nós tenhamos mais vagas para que, né, aqueles que forem condenados pela justiça, passarem pelo crivo da justiça, para lá sejam encaminhados e vivam com dignidade e depois de cumprir a pena retornem à sociedade, se assim for o caso. Como é que fica Itaquitinga nesse processo? Itaquitinga nós pegamos, Itaquitinga é bom dizer que nunca houve o dispêndio de 1 centavo de dinheiro público lá. Ali era uma parceria público-privada, então o parceiro privado, infelizmente, veio à falência. Nesses casos não houve, não houve o gasto de 1 centavo do contribuinte pernambucano, nem de Giovanni, nem de Jamil, nem de Inês, nem de Márcio, foi para aquela obra. Então houve a caducidade, o que está lá voltou para o Estado, e nós pedimos uma emenda parlamentar obrigatória para concluir o Itaquitinga. Então, além de Araçoiaba, teremos Itaquitinga. Além dessas duas, o governador já entregou... Mas alguma parte dessa verba específica do BNDES? Desse não. Itaquitinga nós faremos com recursos de emenda da nossa bancada federal, que entendeu o problema
e se dispôs, fez uma emenda ao Orçamento Federal da União para que colocasse. Esses recursos exclusivamente vão para a área hídrica? Não, hídrica, também, Araçoiaba também. Araçoiaba, aqui na região metropolitana, uma obra muito importante, Jamil, que a via metropolitana norte, ali que é aquela via que margeia o canal do Fragoso, certo? É uma via, eu diria que ela estaria, para o momento atual, o que foi a Estrada da Batalha. Em outros tempos, a Estrada da Batalha era uma via, né, muito ruim, e hoje ela é exemplo, então a gente quer deixar, o governador Paulo Câmara quer deixar lá um exemplo. Me permita uma pergunta mais política. Certo. Esse seria o dinheiro da reeleição de Paulo Câmara? O governador... Porque, se eu contextualizar melhor, estava 2 anos num ajuste, não tinha muita coisa a fazer, agora chega um dinheiro extra que dá para você fazer algumas entregas. Agora, ao mesmo tempo, a oposição sempre reclamou que Eduardo endividou muito o Estado. Qual é o prazo para pagamento, a carência, de maneira que não vá, no futuro, prejudicar? Né? Certo. Jamildo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela indica limites que você pode tomar financiamento. Então, hoje são 200% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida do Estado de Pernambuco é algo em torno de 21 bilhões de reais. Então, a gente poderia tomar financiamentos à ordem até de 42 bilhões de reais. Nós estamos abaixo de 70%. Então, há espaço. Esses grandes estados endividados, né, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, ultrapassaram, estão muito perto do 200. Nós temos um dos menores endividamentos do Brasil. É um endividamento importante, quer dizer, foi um endividamento que a gente fala de dívida, mas a gente não fala o que a dívida fez. A dívida, Jamildo, são esses 4 novos hospitais que hoje estão em funcionamento. A dívida são várias e várias escolas técnicas, várias e várias escolas de referência, que resultaram do melhor IDEB do Brasil. Agora, voltando à sua pergunta, né, se é o dinheiro da reeleição. O governador Paulo não tem falado de reeleição, ele tem falado sim de manter, de fazer entregas à população. E a gente fala muito de crise, Jamildo, mas a gente não fala dos 2,8 bilhões já investidos nesses 2 primeiros anos. Então, nós entregamos, né, 9 escolas técnicas, nós vamos entregar mais escolas técnicas nesse ano. Né, nós desembolsamos 130 milhões de reais para o FEM. A Compesa, Jamildo, como eu disse há pouco também, a gente investiu 800 milhões de reais nesses 2 anos em recursos hídricos. A Compesa, no ano passado, investiu 480 milhões. A crise é grande, é importante dizer, mas a gente fez uma série histórica, é interessante, Jamildo. A gente pegou os últimos governos de Pernambuco, né, governos do governador Jarbas Vasconcelos 1 e 2 e o governo do governador Eduardo Campos 1 e 2, o governo Paulo Câmara, em termos nominais, ele só perde investimento para Eduardo 2, que era quando o Brasil crescia muito. Então, investir 2,8 bilhões é porque a gente ficou mal acostumado. Mas é exatamente, acho que, Giovanni, pode entrar aí na história, mas assim, eu acho que é exatamente esse endividamento a que Jamildo se refere, a esse governo 2 de Eduardo. Também tem isso, também tem essa questão. Mas, na verdade, eu queria perguntar, fazer a questão que Jamildo levantou, trazer por outra abordagem. Vamos lá, que é o seguinte, o secretário, claro, não vai tratar do tema eleitoral, vai tratar do tema administrativo. Mas, quanto à questão do empréstimo do BNDES para o Estado, é importante ressaltar que a Compesa vai usar uma parte desse dinheiro para concluir a primeira etapa da adutora do Agreste. E o que é a adutora do Agreste? Para quem não está acompanhando a gente e de repente não sabe, é o maior complemento projetado no papel da transposição. Que é com a adutora e o conjunto de uma obra que não saiu, que é o ramal, que a água da transposição ia beneficiar 2 milhões de pernambucanos. Hoje a transposição só beneficia 35 mil pessoas. E aí a minha pergunta, está implícita a questão eleitoral, mas assim, a pergunta é do ponto de vista administrativo. A Compesa vai conseguir concluir essa primeira etapa da adutora com esse dinheiro, que é um plano do governador de tirar 23 cidades do colapso hídrico, porque isso tem um benefício eleitoral implícito. Mas é um drama real que é seca, né? Principalmente no Agreste, né? No Agreste, exatamente. O Agreste pernambucano é a região que tem o pior balanço hídrico do Brasil. O que é isso? É onde tem mais gente e menos água. A gente fala muito do sertão, mas o sertão, né, vamos dizer, o sertão está numa região que você cavar tem poço ou tem um rio. No Agreste é um cristalino muito grande, né, em cima da montanha, mas nós podemos falar da competência da Compesa em executar obras. Temos que ser justos também, Giovanni. O governo federal melhorou o nível de repasses, então é interesse nosso, sim, concluir esta obra. É interesse não só do ponto de vista
de água para o ser humano, mas também a gente tem que pensar em saúde pública. Onde foram os maiores índices da epidemia da chikungunya, do Zika vírus em Pernambuco? Foi ali no Agreste. Por quê? Porque as pessoas acumulam água limpa dentro de casa para quando falta ter. Então nós estamos fazendo um pensamento, sim, no ser humano pernambucano, sim na saúde pública, que vamos dizer, que o pernambucano viva melhor, é como o próprio slogan do Estado diz, né? A presença que faz diferença. Então nós queremos levar a água ao Agreste pernambucano. Prazo para isso, secretário? Da obra. Prazo, exatamente. Da obra, nós dependemos. Para que a gente, quando eu falo em prazo, é água chegando na torneira. Certo. Inês, com certeza antes do fim de 18. Né? Aí você pode dizer, melhorou o ritmo, a obra esteve parada. E além também, vamos dizer, da obra em si, a gente tem que falar do emprego gerado, né? Da animação da economia naquelas regiões por onde a doutora está passando. Então, até o fim de 18, nós estamos reprogramando o cronograma da obra de acordo com a liberação de recursos. Da doutora do Agreste. Especificamente, então... Da doutora do Agreste. Agreste. A doutora do Agreste é bom pontuar, né? Claro, a gente vai dizer, são 23 cidades, eu até não sei de qual não, mas, se eu não me engano, tem Pesqueira, tem Belo Jardim, não chega, a obra no futuro vai chegar lá, mas nessa etapa não vai chegar a Caruaru, não. Mas Caruaru, o governador já fez um investimento, Inês, já está se levando água de Pirangi para Caruaru. Então, né, nesse contexto de crise hídrica, vamos dizer, esses 800 milhões... A gente recebe muita reclamação do Caruaru, de bairros há 30, 45 dias sem água na torneira, né? Dependendo exclusivamente de caminhão-pipa. Isso, mas nós colocamos água, melhorou a oferta de água em Caruaru, melhorou a oferta de água em Surubim, melhorou a oferta de água em Limoeiro, e é uma obsessão do governo, é uma obsessão, é uma meta que todo dia nós acompanhamos, é a realização de obras de segurança hídrica, de convívio com a seca, com o Estado. Houve um período em que houve um soluço, um hiato, parou-se de liberar recursos, então nós botamos dinheiro azul e branco. Agora começou a chegar uma parte de dinheiro verde e amarelo, nós vamos juntar o verde e amarelo, nós vamos juntar o azul e branco, para que a vida dos pernambucanos melhore. Secretário, Joaquim Levy era muito, né, seguro, ele não liberou absolutamente nada, até porque a situação era outra. Então, no governo Dilma, Paulo Câmara comeu o pão que o diabo amassou, né? Não tinha financiamento, mas também tem uma carteira internacional. Ainda pode vir algum oxigênio de bancos internacionais para complementar novos investimentos? Jamildo, o limite aberto nesse momento foi de 600 milhões. Então, os 600 milhões nós estamos negociando com o BNDES. Nós temos em carteira projetos para muito mais do que os 600. Você dizer, qual é a necessidade de investimento de Pernambuco hoje? Mais de 1 bilhão, quiçá 2. O financiamento internacional ele tem um trâmite mais demorado. Até a gente especulou usar os 600, porque você precisa, além da autorização do Ministério da Fazenda e do Tesouro Nacional, você precisa, pela Constituição, pedir autorização ao Senado Federal. E é um trâmite mais difícil, mas é bom dizer que, pela saúde financeira de Pernambuco, os bancos internacionais continuam a bater a nossa porta, seja o Banco Mundial, seja o Banco Interamericano, seja a CAF, que é a Corporação Andina de Financiamento. Então, há interesse em para se emprestar em Pernambuco e há interesse, desde que aberto, dentro dos limites da responsabilidade, que a gente mantenha a saúde fiscal do Estado e tomar novos financiamentos, sim. Agora, nesse momento, o que foi aberto foram 600 milhões. Continuamos, sim, a conversar, interessados em mais e sempre dizendo, né, a dívida reverte em benefício do povo de Pernambuco. Aproveitando ainda na área de receita... Depois eu vou colocar um internauta aqui na conversa, certo. tá? Aproveitando ainda na área de receita, ontem a Câmara aprovou uma nova lei para poder ter a repatriação. Muito obrigado. A estimativa, se não me engano, é uns 40 bilhões. Os estados ainda podem morder alguma coisa disso? É bom falar da repatriação da primeira. Porque ajudou muito, foi mais de 150 milhões, né? Isso. Foram 500. 500 milhões de reais. E aí uma tranche, depois uma segunda tranche de mais Foram 250. 256 milhões. E o governo federal, eu por formação, Jamildo, eu me formei em Direito, né? Eu sou advogado. E no Direito, o Giovanni, que é meu colega, diz assim, que o acessório segue o principal. Quer dizer, então o governo federal disse que parte da repatriação viria e a multa não, para os estados. Então o governador liderou um movimento, trouxe aqui todos os governadores do Nordeste, o governador mandou, aqui saiu a carta do Recife, e a partir dessa carta, o governo federal, isso foi uma reunião numa sexta, no sábado houve uma ligação de Brasília para Pernambuco, dizendo vamos conversar. Então houve a divisão com os estados, então veio 256 ordinários, 256 da multa. Cerca disso. Então, para esse ano, há expectativa sim, porque esse dinheiro entra como imposto de renda, você paga um imposto de renda,
você tem esse dinheiro, fora você paga o imposto de renda. E do imposto de renda você paga cerca de 100% da multa. Então, é possível, quer dizer, é possível não, está na lei que esse dinheiro será repartido com os estados e certamente estes recursos ajudarão a Pernambuco a se manter de pé. Porque outros estados, a gente fala muito do Rio Grande do Sul, a gente fala muito de Minas Gerais, mas do Rio de Janeiro, mas aqui do lado, né, o estado, infelizmente, o nosso estado, o irmão Rio Grande do Norte, ele praticamente faliu. O estado de Sergipe, que tem uma realidade parecida com a de Pernambuco, também faliu. Então, nós estamos trabalhando para manter os compromissos em dia, para que Pernambuco continue a avançar, para que Pernambuco continue em movimento, num ritmo, sim, diferente do que foi o ciclo anterior. Mas no ciclo anterior o Brasil crescia muito e Pernambuco crescia mais ainda. Num primeiro momento, quando o Brasil caiu, Pernambuco caiu mais ainda. E agora que começou, né, uma boa notícia de ontem, quando começou a se levantar, aquilo que os pernambucanos fizeram ajudou. E o governo Eduardo, o governo Paulo Câmara, né, o governador Paulo Câmara era secretário de Fazenda e continuamos a obter investimentos. A produção industrial pernambucana foi uma das que mais cresceu no Brasil. Então nós estamos preparados para crescer. Nós temos que continuar ajustados e esses recursos ajudarão a gente a ficar ajustados. Veja só, a gente já falou muito sobre segurança pública aqui, entrevistamos Ângelo Giol e o próprio governador Paulo Câmara, mas as pessoas continuam fazendo perguntas sobre segurança pública. Então, rapidamente, porque a gente veio aqui para falar de planejamento, gestão, contas, também. Então, pronto, então ele pode entrar nesse aspecto como coordenador do pacto, mas assim, o Luiz Carlos Nascimento, o Antônio Inácio, por favor, em meio de tudo, vamos priorizar a segurança pública do Estado, não aguentamos mais. Que parte desse dinheiro, a gente pode dizer assim, também é usado para a segurança pública do Estado? Certo. Esse dinheiro é para investimento. Né? Investimento você não pode pagar, por exemplo, salário. É importante dizer que o governador Paulo Câmara aumentou de forma substancial o orçamento para a segurança pública. Nós acabamos de aprovar um projeto de lei que representará 300 milhões de reais a mais no custo da folha da Polícia Militar. Tínhamos aprovado anteriormente um projeto para a Polícia Civil e é bom dizer que há preocupação, há trabalho. Só no dia de ontem nós prendemos uma quadrilha de assalto a banco, uma pessoa com um arsenal incrível, um arsenal de guerra, de carro forte, um tombou. Houve um confronto com a quadrilha que infelizmente, mas o monopólio da violência é do Estado. Então, bandidos atacaram o nosso efetivo e infelizmente, tombou em confronto. Foi evitado um grande assalto a carro forte no interior. Nós temos trabalhado insistentemente nisso. O governador Paulo Câmara, de agosto do ano passado para cá, já entregou mais de 500 viaturas de 4 rodas, é assim que a polícia chama. Entregamos 250 novas viaturas de 2 rodas. Foram empregados 1.100 novos policiais em 2015. No entanto, um assunto que a gente pode tratar aqui também, a possível reforma da Previdência fez que muita gente saísse, mas existem hoje cerca de 1.500 homens, são 1.500 homens e mulheres sendo treinados na Academia de Polícia do Estado de Pernambuco, que ingressarão nos quadros da polícia, irão para a rua em agosto. Nós estamos reforçando. Nós inauguramos no ano passado o 25º Batalhão, ali, um ouvinte o internauta que nos vê em Jaboatão dos Guararapes, para cobrir aquela área de Moreno e Jaboatão. Nós inauguramos a nova Delegacia de Homicídios Sul, que está ali também em Jaboatão. Nós inauguramos aqui com a ajuda até do grupo... que é importante o senhor afirmar, porque quando às vezes as pessoas veem, está vindo dinheiro, as pessoas para mais obra, certo. E aí uma das perguntas principais é com relação à questão salarial, né? Então, indiretamente ajuda, porque se você não gasta do próprio bolso, vai sobrar para pagar. Vai sobrar de alguma forma para pagar o servidor público, esse né? Foi um erro que Pernambuco não cometeu. Certo? Teve Estado que pegou o dinheiro do financiamento. De repatriação, por exemplo, poderia ser usado, não? Da repatriação, sim. E foi usado. Foi usado, Inês. Não é singelo você trocar 500 viaturas. Não é singelo, né, você aumentar o efetivo. Exato, e vem dos nossos bolsos, de todos que estão aqui. Então, só Giovanni, dizer assim, a gente não pegou dinheiro de financiamento para pagar uma coisa e o dinheiro que sobrava investiu em pessoal. Não, isso é um erro crasso. Por exemplo, o Rio de Janeiro fez isso, outros estados fizeram isso. Então, Pernambuco sempre tomou cuidado de tomar o financiamento para fazer obra. E obra que resulta em quê? Obra, por exemplo, é a Jeep ali em Goiânia. A gente criou uma infraestrutura
E hoje nós produzimos carros, que é o segundo item da pauta de exportação de Pernambuco. Nós investimos dinheiro em swap, e swap tem nos ajudado, né, com uma arrecadação imensa, fruto de importações. Pernambuco é o hub do Nordeste, ou seja, é o concentrador, é um dos portos que mais movimenta no Brasil. Então, tem muita coisa entrando no Brasil por swap, e por entrar em swap você paga um imposto, e esse imposto está sendo repartido entre todos os pernambucanos. Mas, é dizer assim, é uma preocupação. Vamos dizer, ao lado da água, a segurança é uma das maiores preocupações do governador Paulo Câmara. O governador está atento, vamos dizer, nós temos reuniões constantes. O senhor está bem informado. Disse que quantos foram presos, o que foi preso, Giovanni? Talvez a pergunta assim, mais recorrente é sobre a reação na ponta, né? Porque eu sei que a gente passa por um momento complicado, tem vários fatores, né? Violência para analisar os motivos é muito complexo. Você tem, por exemplo, arma que vem do exterior, tem droga e tal. Mas assim, é possível o governo avaliar quando é que vai começar a ter uma reação nas estatísticas, seja assalto de ônibus, seja homicídio, como é que... No número, né? Lá na Queria ponta. aproveitar e perguntar quais são os números que hoje devem ser divulgados. Dia 15, houve uma mudança de metodologia, agora fica concentrado num único dia, né? Caiu, não caiu, a oposição vai ter munição para poder guerrear com vocês? Nós somos um governo de paz, né? A oposição pode querer guerrear, agora é importante perguntar, né, Jamildo, que a oposição fica dizendo aconteceu isso, nós sabemos. Agora, o que a oposição propôs de projeto de lei, por exemplo, na Assembleia Legislativa sobre segurança? Quando se foi votar um importante projeto de lei da remuneração da Polícia Militar, a oposição se retirou do plenário, né? A gente quer sim dialogar, agora a gente não viu, por exemplo, nenhum projeto de lei da oposição falando sobre segurança. É uma pergunta a se fazer. Os números não estão bons, os números realmente estão ruins. Agora a gente pode dizer... Cresceu em fevereiro mais uma vez? Eu, infelizmente, Jamildo, eu acompanho diariamente, mas infelizmente, do dia de ontem, porque eu fui muito cedo para o Rio, voltei muito tarde, e hoje estou sempre em reunião, não abri os números. Aí você diz, mudou a metodologia. A metodologia do dia 15 é o seguinte: o Pacto pela Vida, que é algo vivo, que é algo dinâmico. O Pacto pela Vida propôs lá atrás que você paga para o policial que bate meta, para as áreas que batem meta, o resultado, o balanço oficial é do dia 15. Então, antes havia vazamentos, né, vazamentos para determinados veículos de comunicação, e aqui vou até dizer, não era para o Sistema Jornal do Comércio, não. Né, nós estamos aqui dentro da casa e tinha um determinado grupo que anunciava na frente. E furando os outros, e uma das marcas também do nosso governo é a transparência. Então, nós pagamos só do dia 15. Por quê? Acontece, Jamildo, vamos dizer, o camarada estava ali, sofreu um infarto, morreu. Aí você disse, não, quando faz a autópsia, ele morreu envenenado. Então, você deveria ter colocado aquilo como CVLI. Ou então, às vezes... Como homicídio, é o nome técnico. Isso, desculpa, como homicídio, como uma morte matada. Né? Então, e não era, vamos dizer, e era. Outras vezes, né, o camarada caiu, quebrou o pescoço e parecia que tinha sido um homicídio, não, e era uma morte natural. Certo? Agora, Pernambuco não se omite, Jamildo, Inês, Giovanni, não se omite quanto aos números. Um dos pleitos dos governadores do Nordeste aqui reunidos no Recife foi que se elucidasse, que se criasse uma estatística única. Por exemplo, no estado de São Paulo, uma chacina, o Carandiru, ele contaria como uma morte só, porque um evento, o estado de São Paulo não conta por vida humana ceifada, ou por vida humana retirada, por quem morreu, ele retira por evento. Aquela chacina ali de Guarulhos, foram 28 pessoas, São Paulo disse que foi uma. O estado do Rio de Janeiro não coloca nas estatísticas o auto de resistência. O que é auto de resistência? É quando, por exemplo, aconteceu aqui no Cabo, a polícia trocou tiros com bandidos que resistiram e saem mortos. Então, em determinados estados, não se conta isso como homicídio. No estado de Pernambuco, se conta como homicídio. Mas sempre se contou, desde que o pacto foi criado, né? Em Pernambuco, sim. Em Pernambuco, então, sim. Mas assim, porque o que a gente discute com relação às mudanças dos números do pacto é de 2013 para cá. Então, se esses números sempre foram contados, assim, não tem porquê... Não, os números sempre foram contados dessa forma. Mas agora estão sendo glosados também. Não, eles estão sendo auditados. Aí porque só no dia 15, Inês? Porque antes você lançava um número para a imprensa no dia 31. No dia 1º, morreram 10 pessoas assassinadas. E depois, no dia 15 do mês posterior, você via que não eram 10, eram 11. Então,
poderia não haver a total transparência. Poderia haver aumento de 1, a diminuição de 2, mas nós queremos ser claros. Então, existe uma portaria que regulamenta. Agora, sobre o quantitativo total. O quantitativo nos entristece, nos deixa preocupados como governo, como sociedade, como ser humano, né? Nesta ordem, como ser humano, como sociedade e como governo, nos preocupam muito. Nos deixam, a maior parte da preocupação, não por acaso, né? Estamos tentando, o governador tem ido às reuniões do pacto, porque na metodologia do pacto, Inês, o governador ia uma vez por mês, o governador Eduardo ia uma vez por mês, o governador Paulo tem ido todos os meses, ele está conversando com quem está na ponta, com os coronéis, com os tenentes coronéis, com os majores que comandam batalhões, com os delegados. Certo? Então estamos tentando. Houve a troca de comando na Polícia Militar. E a gente conversou muito com ele sobre essa estratégia, mudança de comunicação, até a partir do momento que ele assume muito como governador a questão da segurança pública, eu acho que isso acaba também tendo uma influência na ponta. Secretário, eu posso ir para a questão das contas? Deixa eu fazer só mais uma de segurança. Finalizar essa questão. Como é que o senhor responde a um questionamento que foi feito por 2 oposicionistas? O Armando falou que Paulo transferia para o governo federal, terceirizava a responsabilidade. E mais recentemente, aqui mesmo, nessa bancada, a gente entrevistou o Bruno Araújo e ele deu uma frase bem espirituosa, a lá Sérgio Guerra, ele disse assim: não se assalta ônibus com um fuzil. É uma maneira também de dizer que as fronteiras estão abertas, mas não é por conta disso que está havendo violência em Pernambuco. E assalto a ônibus especificamente. Como é que o senhor responderia a esses comentários dos oposicionistas? Eu vejo, Jamildo, assim, como agente público, com preocupação essa declaração, porque não me parece uma declaração que reflita a realidade. Não foi dada, eu vejo aí, a gente falou de alguma coisa de processo eleitoral do governador Paulo Câmara, eu vejo isso como agente em campanha, procurando tirar sua responsabilidade, do que como agente público que deve ser. Porque nós sabemos que não se entra em ônibus com fuzil, não se entra com fuzil para assaltar ônibus. Mas a gente sabe que a pessoa que rouba ônibus, isso é estatístico, né? Esses são os casos que nós prendemos. Ele entra para roubar ônibus, ele rouba um celular, ele rouba pequenas quantidades de dinheiro. Mas sabe para quê? Para comprar droga. E nós todos sabemos que não há produção de cocaína no estado de Pernambuco, em nenhum estado brasileiro. Então essa droga veio de fora. E essa droga, para chegar em Pernambuco, essa droga que é consumida, ela para chegar em Pernambuco, ela atravessou várias e várias rodovias federais. Não há uma rodovia estadual que ligue Pernambuco à fronteira com o Amazonas. Não há nenhuma rodovia estadual que ligue Pernambuco com a Bolívia. Não há, então é responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. O controle da fronteira é da Polícia Federal. Essa droga, se chegou aqui de avião, a responsabilidade pelo tráfego aéreo, pelo controle das fronteiras também aéreas, é do governo federal. E se chegou de navio, também é. Então, vejo o ministro Bruno Araújo se furtando ao assunto, não tratando com a devida seriedade. E a gente sabe também, Jamildo, que quando se rouba com fuzil um banco, esse dinheiro vai ser empregado no tráfico. Né? Grandes organizações criminosas, nós sabemos quem está roubando banco. Então, retroalimenta, né? Ele financia. Então, se entra no ônibus para comprar crack, para comprar cocaína, e Pernambuco não produz crack e cocaína. Pernambuco, infelizmente, produz maconha, mas nós temos combatido e muito o tráfico de maconha, nós temos erradicado pés de maconha, nós temos o nosso batalhão de polícia especializada do interior. Então, o governador Paulo Câmara não se furtou a sua responsabilidade. Então, se a gente lê a carta dos governadores do Nordeste, eles diziam maior controle das fronteiras para que aqui não ingresse a droga e que a droga acabe com famílias e que a droga gere mais e mais violência. Então, não foi tratado com a devida seriedade. Giovanni? Secretário, eu queria abordar um assunto que a gente, na parte de política, vem acompanhando. A gente perguntou ao governador, quando ele esteve por aqui conversando com a gente no Resenha Política, que é sobre, já foi chamado de Todos por Pernambuco. Certo. Teve o nome até recentemente, Pernambuco Aqui, parece que não vai ser esse nome, vai ser outro nome, mas é uma série de eventos que vai haver no interior de Pernambuco e que o governo vai fazer uma espécie de repactuação, como está sendo chamado, né? Vai explicar que a crise, no discurso do governo, vai explicar porque Paulo Câmara não fez determinadas ações por causa da crise financeira e vai repactuar, vamos dizer assim, outras metas. Qual vai ser o nome desse programa? Quando é que ele começa mesmo semana que vem, no dia 23? Como é que vai ser realizada essa série de eventos? Acho que o nome é Pernambuco em Ação. Olha, já em primeira mão, então, o nome, Pernambuco em Ação. Pernambuco em Ação. Nós não vamos
não é possível repactuar neste momento, né, Giovanni? Por que não é possível repactuar? Porque o sistema brasileiro de planejamento, instituído pela Constituição, ele diz assim, o planejamento de longo prazo no Brasil, ele é feito por meio do plano plurianual. O plano plurianual, ele é de 4 anos, longo prazo 4 anos, né? Pernambuco até mudou, o governador Paulo Câmara mudou, dizendo que o planejamento de Pernambuco é de mais tempo, mas de 4 anos apenas. E nós já estamos, esse período, Inês, ele abrange o primeiro ano, quer dizer, o segundo ano do mandato atual e o primeiro do mandato seguinte. Certo? Então, nós pactuamos com o povo de Pernambuco, o Todos Pernambuco, programa premiado, né, que você ouve e dá retorno. Então, não é possível repactuar, dizer, vou fazer mais coisas, vamos dizer, eu não fiz isso, mas nós vamos prestar contas. Nós vamos dizer, olha, nós fizemos isso, porque a gente falou, já disse até aqui há pouco, Giovanni, né, a gente falou muito de crise, e a crise às vezes embaça o que nós fizemos, né, para dizer ao povo e dizer, sim, olha, está difícil. Um dado que foi muito interessante, a crise, eu conversava antes com o Inês disse, você veio aqui uma vez, secretário, eu disse, vim para falar de quê? Da crise, eu disse, do auge. Em maio de 2015, Pernambuco tinha 25% dos novos desempregados do Brasil. Tinha 25%. Pernambuco, que representa 5%, 5,6% da população brasileira e 2,8% da economia. Ele tinha 25% dos desempregados. Então a crise aqui foi muito dura. Por conta de swap. Por conta da parada das grandes obras, por conta da desmobilização. Nós tínhamos 10 mil homens construindo a Fiat. Operando deve ter 6 mil. Né? Teve a parada em swap muito grande. Então, apesar disto, nós conseguimos entregar. Nós somos o primeiro IDEB, vamos dizer. Há uma discussão no Brasil muito grande que diz, né, determinado lado fez ajuste e não fez entrega. E determinado lado fez entrega e não fez ajuste. Nós podemos dizer que Pernambuco fez ajuste com entrega. Qual é o ajuste com entrega? Nós temos um dos maiores ajustes fiscais do Brasil e nós somos o primeiro lugar no IDEB, do IDEB da escola pública. Nós temos a escola pública que tem a menor diferença da pública para a privada, quer dizer que nós estamos dando igualdade de condições aos pernambucanos. Nós mudamos a pauta de exportação, como eu já falei há pouco. Nós hoje, a pauta de exportação de Pernambuco, que há 10 anos tinha produtos derivados de cana, hoje a gente tem carro. Agora, Então, como descolar, na verdade, de um projeto eleitoreiro, né? Porque assim, a gente está perto de 2018. Então, assim, vocês vão, na verdade, prestar contas e tal, mas como... É muito tênue, né? Muito tênue, é muito próximo. Sempre foi feito, Inês, o governo sempre faz ações de dizer o que fez, mas por conta de estar muito preocupado, trabalhando muito, eu não sei quantos domingos eu já fui ao Campo das Princesas acompanhar e participar de reuniões com o governador. Quantos sábados nós fomos, quantas noites vão até as 2, 3 da manhã. Então o governador tem essa característica de trabalhar calado, então nós estamos resolvendo. Então agora que tem uma lufada de ar, os 600 milhões, né, nós conseguimos, quiçá, esse dinheiro da repatriação que vai chegar. Então nós temos, a violência preocupa muito, continua a preocupar, mas nós temos que ir ao povo falar. Ele sempre foi feito, o governador. Agora nós criamos o nome de um programa também de prestar contas. Uma das marcas do governo do PSB em Pernambuco foi ouvir o povo. E agora, além de ouvir, nós vamos devolver. E é eleitoreiro, mas nós também podemos ouvir muito. A gente já está em 35 minutos. Tem mais uma pergunta. Está muito papo bom. Tá bom. Houve algum condicionamento de alguma ajuda de Paulo para as reformas de Temer por conta desse empréstimo? E também seja um questionamento sobre a questão da reforma. A Assembleia Local está criando um grupo especial para acompanhar a reforma da Previdência. É um tema que interessa diretamente também a Pernambuco, porque alguns deputados federais... PSB, inclusive, né? Não, eu digo gerais. Com receio de ficar mal com o eleitor, estão querendo roer a corda e jogar essa parte da reforma para os estados aprovarem em suas assembleias. Isso preocupa o governo, porque se não fizer de um jeito vai ter que fazer de outro. E qual vai ser o papel do PSB, do governo, em relação ao apoio das reformas, especialmente a reforma da Previdência? O Pernambuco tem uma situação diferenciada em termos de previdência estadual, porque ele já cobra há muito tempo 13,5% de alíquota. Que foi feito lá com o Jarbas. Isso, muitos estados cobram 11%. Então estão fazendo reforma. Então, para nós, aumentar para 14% não seria interessante neste momento.
Seria muito pouco dinheiro, nós temos, a folha cresceu muito pouco, então seria uma forma de aumentar, de diminuir o salário do servidor. Então, é um problema que preocupa a previdência do servidor público, sim. No setor privado, né, há uma discussão interna, foi aberta dentro do PSB. Eu não faço parte da área política, isso é de ouvir dizer e de acompanhar discussões de colegas dentro do Palácio. Né. Há uma discussão do partido sobre como se posicionar, ele ainda não fechou questão. É importante para o Brasil, sim, discutir este tema. Agora, é importante, sim, que seja uma discussão aprofundada, não seja de supetão, porque é um tema muito sério e temas sérios eles têm que ser discutidos de forma profunda e de ver benefícios e malefícios. É preciso, sim, discutir, né, a reforma, mas é preciso discutir, Jamildo, outras formas de tributação. Pernambuco, no ano passado, o governador fez um pacote tributário em que ele procurou a justiça tributária, como essa, justiça fiscal. Se tributou mais, por exemplo, o automóvel, o IPVA ficou mais caro, o carro maior, mais barato, uma alíquota diferenciada para o carro menor. Imposto sobre doação e transmissão, o imposto de herança, que nos países desenvolvidos, se a gente for na Suécia, pode chegar a 50%. No Brasil, nunca se discutiu, no Brasil o máximo é 8%, e um dos poucos estados que cobra 8% é o estado de Pernambuco. Então é preciso o imposto sobre lucro, né, sobre pessoa jurídica. O Brasil, ao lado da Estônia, são os dois únicos países que na OCDE não cobram, né, na Organização dos Países em Desenvolvimento, de cobrar esse imposto. Então é preciso uma discussão geral, é preciso uma discussão responsável sobre um tema que é sério. Esses 600 milhões também não pode aguçar o olho gordo aí dos sindicatos, porque em breve começa a negociação salarial. Como é que fica essa pressão? Como é que vai administrar essa pressão? Jamildo, nós temos dito que é um grande desafio manter em dia os compromissos assumidos. Não são muitos os estados que estão com os compromissos em dia com o seu funcionalismo. Nós, em Pernambuco, temos 220 mil vínculos. E é preciso que o funcionalismo entenda que ele tem a estabilidade. E desses 220 mil, menos de 1% são comissionados. Você está dizendo, esqueça aumento. Não estou dizendo que olhe para o lado. Já perguntaram aqui dos professores, se o governo Paulo Câmara vai cumprir a promessa de dobrar o salário dos professores até o fim do mandato. O governo Paulo Câmara tem mantido em dia, o governo Paulo Câmara reajustou. Mas vai dobrar? Vai conseguir dobrar? Só com mais 600 milhões. Não, nem 600, que 600. A gente precisa terminar, porque tem outro programa, mas antes da gente terminar... Ainda tem Tereza. Então, é isso. Antes da gente terminar, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado esteve aqui na semana passada, foi uma semana especial no Dia da Mulher. Só pensou no senhor. E aí ela questionou algumas contas do governo do Estado, principalmente com relação às OS, às PPPs, e falou inclusive no seu nome, né, forma carinhosa. Que em algum momento o senhor não esteve presente numa entrevista para prestar esclarecimentos sobre as contas do Estado. Aí o senhor tem a oportunidade agora de falar, agora rapidamente, que o programa está terminando. Só para contextualizar também que ela é relatora de uma auditoria especial sobre as organizações sociais. Sobre as OS, isso, exatamente. Falou muito especificamente do IMIP, inclusive. Muito me estranha, no direito, que eu já disse que cursei, que alguém que julgue alguma coisa se pronuncie fora dos autos. Isso é uma preocupação grande do Brasil. Eu faltei a esta entrevista, que era a segunda chance que eu tive um embate democrático, e entendo que respondi à altura os questionamentos da conselheira, né, sobre as OS. É importante dizer ao pernambucano que nos assiste que as OS em Pernambuco é o único estado que licita OS. No estado de São Paulo, que é exemplo para muita gente, a OS é apontada, é no dedo, se diz, venha ela. São 17 estados que adotam o modelo de OS. A conselheira não colocou na conta das OS, ela disse que a restauração custa 9 milhões e a OS custa muito mais. A restauração custa muito mais, porque o maior custo da restauração, que é pessoal, a conselheira não colocou. Então, nós temos que aguardar o julgamento. É bom lembrar que o tribunal é um órgão colegiado, né, o julgamento destas contas. De novo, acho que no Estado Democrático de Direito não é de bom alvitre que se pronuncie fora dos autos, mas estou à disposição para debater. Se houver um modelo de debate então. Aqui, é um debate plenamente aceitável, é dizer que o modelo de OS é um modelo eficiente, é perguntar ao pernambucano que visita
as UPAs e UPAs administradas por OS, ele quer saber se é administrada por Se OS. falou muito do IMIP, secretário. Inclusive, assim, os internautas questionando muito hoje a qualidade do IMIP, que funciona sob o modelo de OS. Qual o IMIP? Qual o IMIP? Né, o IMIP que está ali na Ilha do Leite, ele é uma fundação, né, que é dissociada, tem um CNPJ diferente da organização social que administra os hospitais, certo? Há um claro direcionamento ao se falar no IMIP. Por que não se fala da Santa Casa, que o bispo... Por que o senhor acredita que existe esse direcionamento? Porque há um direcionamento, né, em função de do secretário da Casa Civil, a tentativa de colocar o secretário da Casa Civil, né, Antônio Carlos Figueira, que tem, né, o seu nome, é o nome da sua família, no IMIP. Eu posso dizer aqui de público que o secretário Figueira não se intromete, não debate assuntos da saúde, certo? A saúde é tratada pelo doutor Irã Costa, o secretário de saúde, certo? Então há uma tentativa de se ligar, de se criar um desgaste para o governo. Não há, nós acreditamos que as OS desempenham um bom papel, que essas organizações pernambucanas, é bom dizer, são pernambucanas, não é gente de fora que veio aqui, são organizações respeitadas pelo povo de Pernambuco. A Santa Casa é ou não respeitada? O bispo Dom Fernando Saburido é ou não respeitado em Pernambuco? A OSA Altino Ventura é ou não respeitada em Pernambuco? Elas são respeitadas, são instituições que aderiram a esse programa, que participaram de licitação, que tem um custo muito menor. A gente tem que colocar o custo da folha. Se alguém entra, Giovanni, por concurso no Estado, devido ao mandamento constitucional, devido a uma norma constitucional, ele vai passar 30 anos no serviço público. Depois ele pode passar mais 30 recebendo aposentadoria. Isso é o maior custo que nós temos, Inês. Então nós temos que dizer que as OS são grandes parceiras do povo de Pernambuco, são parceiras do governo de Pernambuco que existe para servir ao seu povo, certo? E nós estamos tranquilos quanto ao modelo de OS, é um modelo exitoso. Inês, quem está em Arco Verde e nos assiste agora, até bem pouco tempo atrás, Jamil, o hospital de Arco Verde era de gestão própria. Ele tinha mais de 300, 400 reclamações mês. Há 6 meses ele passou com o OS. Acabaram as reclamações. Quer dizer, existem alguns defeitos na administração direta que são mais difíceis de contornar, mas que são contornáveis. É só dizer, a Restauração é o melhor hospital público do Nordeste em termos de emergência, e ele é público e ele é direto. Nós acreditamos no modelo complementar das duas. Agora, por exemplo, em Arco Verde está funcionando muito melhor. Quem é de Arco Verde pode nos dizer que funciona melhor. Então, isso é um debate bom, nós aceitamos, estamos à disposição. Bom, então a gente vamos promover esse debate. Agora a gente precisa terminar o programa, é uma boa ideia. A gente precisa terminar o programa que vocês vão acompanhar o Trends Social 1 em 5 minutos. E mando um abraço carinhoso e obrigado pela citação, pela conselheira Tereza Doeire, que no Dia das Mulheres ela vai pensar num homem, é demais. Obrigado. Bom, gente, sexta-feira a gente vai estar aqui no Resenha Política às 16 horas com o senador Armando Monteiro. Até lá.